que estivesse naquele lugar. A paz do Senhor, meus irmãos, uma noite abençoada para todos. Mais uma noite trazendo a mensagem, a palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. É uma palavra para te trazer, para que você possa ter entendimento da verdade e do conhecimento, para crescer e amadurecer na espiritualidade, na presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Antes de entrar nessa mensagem, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com todos os seus amigos e parentes. E vamos que vamos trazer esse entendimento para vocês. Estamos aqui no livro de Atos, capítulo 12, que vai nos trazer um momento difícil para o apóstolo Pedro. Um momento em que o rei Herodes toma uma iniciativa de prender e de perseguir toda a igreja. Logo no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos saber, vamos ter conhecimento de que a descida do Espírito Santo revestiu a igreja de poder, e foram muitos que foram tomados naquela casa, naquele lugar do poder do Espírito Santo. E inicia aí então um trabalho forte, um trabalho precioso em levar o Evangelho da graça de Deus, em levar o Evangelho da ressurreição de Cristo e dando aos irmãos poderes de cura e de libertação e de autoridade na mensagem da palavra. E a igreja vai iniciando a sua força de um jeito grandioso, em que a Jerusalém é tomada, os hebreus começam a crescer em conhecimento e começam a pregar o Evangelho de uma forma precisa. E isso vai começar a incomodar ao governo de Roma. E a camada sacerdotal vai começar a questionar e a criticar o posicionamento das mensagens. E aí chega um tempo em que no capítulo 6 nós vamos ter uma necessidade de se levantar homens, diáconos, e aí Pedro vai chamar os seus discípulos junto com os ministros, os apóstolos, para escolher 7 varões para lhe dar uma atenção maior às viúvas, porque os gregos já questionavam pelo ministério que eles achavam que estava sendo desprezadas. E então é aí que é levantado 7 homens. E Estevão tem um destaque profundo. Ele se torna-se Marte nessa luta, porque ele começa a pregar, a curar, a libertar, a falar da ressurreição de Cristo, e começa a agir e criar um movimento de poder e de autoridade. E isso está incomodando. E a igreja, e aí então o governo romano, o apóstolo Paulo, naquela época era Saulo, ele perseguia as igrejas. E nesse momento o Estevão está sendo julgado. No capítulo 7,
ele vai ser levado a julgamento. No versículo 58, 59 e 60, ele é apedrejado. E tudo isso é assistido pelo Saulo, que era jovem e estava ali a serviço do governo de Roma. E chega então um momento difícil, que a igreja está se fortalecendo, está cada vez mais que era perseguida, a igreja estava se fortalecendo mais ainda e crescia-se os números, que chegou à marca de 5.000 que seguia e que reverenciava e que o adorava e que eram preparados para falar do nome de Jesus. E aí, quando chegou no capítulo 12, o rei toma uma atitude. Pega o Tiago, o rei Herodes, e mata. E aí prende o Pedro. Com a morte de Tiago e a aprovação sacerdotal, porque estava sendo corrompida pelo sistema de governo, e parte do conselho sacerdotal aceitava e concordava, porque estava sob o controle do sistema. E nesse momento a situação fica agravante, porque Pedro está preso e é levado a um sistema de governo onde eles olham para Pedro como se fosse um perigo, uma afronta, um problema grave. E a oração neste momento se inicia, porque com a prisão de Pedro, aqueles que o seguia, que o conhecia, que sabia da sua índole, da sua conduta, que ele era um homem de Deus, a igreja então não parava de clamar, não parava de orar. O poder da oração, aonde está o poder da oração? O poder da oração, ela só vai atuar na vida daqueles que está alicerçado, que está se consagrando, que está se enchendo, que está buscando, que está se santificando. Então, quando um ser humano se posiciona com objetividade naquele alvo e que ele quer chegar, ele tem resposta da parte de Deus. Mas para isso, ele precisa estar se santificando, se enchendo, jejuando, buscando, para que Deus possa sentir nele o poder. Aí então, veja que na parte em que houve um questionamento, naquela batalha em que Moisés estava no controle, em que invadiram a cidade de Jericó e Acã mexeu no que não devia, porque era para entrar naquela cidade e tirar o que fosse necessário e não levasse nada necessário. O que era tirar o que fosse necessário? Tirar os empecilhos, os afrontos, as iras. Então o exército invadiu e, tirando com autoridade e poder, e com a queda das muralhas, o exército venceu a batalha. E o que acontece? Naquele momento, foi naquele instante em que Acã mexeu no que não era para ser feito, e ele trouxe para dentro do arraial. Então o que acontece? Na próxima batalha em que os hebreus vão enfrentar a cidade de Ai, eles têm uma queda, têm uma derrota, e é consultado ao Senhor, e o Senhor manda se santificar, manda jejuar. E naquele momento era um momento de consagração, um momento de jejum,
um momento de busca, para que no outro dia o Senhor pudesse dar uma resposta. A oração precisa, a oração de poder, a oração em que você precisa obter uma resposta da parte de Deus, é aquela oração em que você se santifica, se enche e se posiciona crendo com fé, com temor naquilo que você deseja buscar, naquilo que você deseja conquistar, naquilo que você precisa resolver. Então o Senhor está neste momento ouvindo os clamores, ouvindo as orações. E a igreja, no versículo 5 do capítulo 12 de Atos, a igreja em contínua oração. Então chega ao trono do Altíssimo e Deus então prepara um anjo para retirar Pedro. Mas observe uma coisa: Pedro está dentro da cadeia, Pedro está preso dentro da cadeia, ele está, a própria palavra vai dizer que ele está guardado. Então o que subentende é que Pedro está preso, mas ele está com sua fé ligada no trono do Altíssimo. Ele está preso e sabe que a igreja está orando, e ele sabe que ali, mesmo naquela circunstância, na circunstância que colocava ele em uma situação impossível diante dos olhos de Deus, tem situação em nossas vidas que é impossível a gente conquistar alguma coisa, mas o Deus do impossível, segundo Lucas 1:37, Lucas 1, versículo 37, o Deus do impossível, ele está ali para ouvir o seu clamor, para ouvir as suas petições, para ver a sua fé, a sua confiança, o seu posicionamento, a sua certeza, a sua convicção. Ele está ali para então, no momento certo, no tempo certo, agir a seu favor. E então, o poder da oração faz com que você perca o seu tempo, mas de uma forma sábia, de uma forma confiante, que Deus vai operar na sua vida. Então começou um processo em que a igreja estava em oração. E Pedro foi preso de uma forma covarde, porque segundo as escrituras sagradas, diz que ele vai ser preso em uma cadeia com 4 quartetos de soldados, o que significa que havia 16 soldados guardando aquela cadeia. Era como se ele fosse um indivíduo de alta periculosidade, como se fosse um indivíduo que estava tirando as estruturas do governo de Roma, quando na verdade era um homem que estava trazendo a palavra de Deus, estava curando, estava libertando, estava restaurando, transformando vida, simplesmente pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Meus queridos, meus amados, a oração é uma linha de comunicação entre você e Deus. Vocês não podem nunca perder o hábito de orar. A oração tem que ser constante. Você pode orar espiritualmente, pode abrir os suas vozes, falar com intimidade. Você pode dialogar com o seu Deus, porque Ele vai te ouvir, vai sondar o seu coração e vai agir na sua vida de uma forma extraordinária. Porque quando você toma uma posição, quando você toma uma decisão, quando você está de frente para um obstáculo que é impossível para você, você só tem uma única alternativa, é aquela de se ajoelhar, de buscar o seu Deus. Jesus Cristo era filho de Deus, mas ele tinha um hábito, um costume. Ele se afastava um pouco do povo e ia para o monte. Ele ia orar.
ele ia comunicar com Deus, ele ia falar com o seu pai. Essa ligação era uma ligação que trazia força, entendimento, esclarecimento naquela situação em que ele sempre estava acompanhado com Deus, porque ele estava em ligação com o Senhor. Então, tem momentos na nossa vida em que nós temos que procurar uma parte da nossa casa para nos comunicar com Deus. E naquele momento em que você entra no seu quarto e que fecha as portas e que fala, que está em comunicação com Deus, em linha com Deus, Ele está te ouvindo, Ele está vendo a sua necessidade, Ele está sondando o seu coração, Ele está sabendo dos seus problemas e Ele está preparando resposta. Você tem resposta, pode se preparar. Você tem uma resposta para chegar na sua casa, para chegar na sua vida. Quando você se coloca e ora, Deus está te ouvindo. E você tem orado por esses dias. Você que tem buscado por esses dias, Deus está preparando uma grande resposta para você. Se posicione, espere com paciência, porque a paciência é a alma da resposta que vai chegar até você. Em Eclesiastes 3, tem um tempo determinado por Deus. Deus tem um tempo preparado para aquela necessidade. E a necessidade que você esteja vivendo no momento de emergência, ela vai ser atendida de emergência. Se você tem uma necessidade que para Deus há um processo para que você passe, para que você tenha a dificuldade de passar por esse processo, vai ser necessário, porque Deus vai trazer para você amadurecimento para que aquela oração sua não seja perdida. Então Deus vai colocar você em situações até difícil de se entender o motivo pelo qual Ele não tem respondido. Houve um tempo em que Deus se calou. Houve um tempo em que Deus fechou a sua boca. Mas olha, eu vou te dizer a você, Deus, quando se calou, Ele estava preparando resposta para o seu povo. E esse tempo foi um tempo difícil para o povo hebreu, para o povo que estava ali necessitando de um auxílio, de uma ajuda. E houve assim uma situação difícil. E às vezes na vida a gente tem que tomar atitudes. Oramos e tomamos atitudes. E qual é a atitude? Se posicionar, vigiar. Porque às vezes oramos e não vigiamos com os pensamentos e com aquilo que vai falar. E o que acontece? A gente atrasa a resposta de Deus para acontecer em nossas vidas. Então, Deus, o poder da oração faz você quebrar as cadeias, derrubar as muralhas. Você tem autoridade para expulsar, para afastar qualquer mal, qualquer doença, qualquer armação do inimigo que venha possivelmente adentrar na sua vida, na vida dos seus familiares. A autoridade é sua. Se estiver posicionada, se estiver na direção, se estiver fortalecida, você tem autoridade para quebrar as cadeias e anular todas as obras do mal. A oração era constante, mas Pedro estava dormindo. Pedro estava ligado, estava na fé, estava sabendo que o povo estava orando e ele estava confiante nas providências de Deus, porque ele sabia que aquele momento ainda não era o tempo dele. Ele sabia que no outro dia ia se apresentar a Herodes para ser
apresentado pelos povos para assim ser a sua morte. A morte dele já estava programada para o outro dia, mas o anjo chegou. No versículo 7 do capítulo 12, o anjo chega e o anjo vai mandar que ele se vista, que ele coloque a sua capa que era uma capa que você já estava no chão, a sua capa que era a capa de humilhação, a sua capa que era a capa de sofrimento, que era a capa de dor, que era a capa de dificuldade, de lutas, a sua capa que você carregava como se não fosse nada, que ninguém te valorizava, que você não representava nada. Agora Deus vai mandar ele colocar a capa sobre o corpo. Agora ele está de pé e as algemas já não estão com ele. Do lado dele havia 2 soldados e aqueles soldados não viram quando o anjo chamou e mandou ele se vestir, calçar as sandálias e vestir a capa. Vista as suas sandálias, não ande descalço, ande preparado. Então pega a tua espada, reveste-se de poder. Efésios 6, Deus vai lhe apresentar as armas espirituais. Você pode usar a sua espada, pode usar o seu capacete, pode calçar os seus pés, pode marchar como um soldado resistente às dificuldades e pronto para vencer as lutas, de tal forma que o poder e a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Você está sobre a cobertura de Deus. Em Salmos 46, versículo 7, Deus vai dizer que nós estamos sobre a sua cobertura, a tua mão está sobre a nossa cobertura. Então nós estamos revestido de um Deus vivo que opera em espírito e em verdade. Paulo então vai passar por todos aqueles soldados, vai passar por 16 soldados, vai sair pelo portão que até mesmo nem ele vai imaginar o quanto ele estava sendo presenteado pelo poder de Deus. Ele vai sair daquelas celas, vai cruzar os portões, vai sair pelo portão e numa passagem muito interessante, ainda em Atos 12, ele vai até uma casa de uma mulher que se chamava Maria. Aí perceba uma coisa, existe o poder da oração em que você vai usar com temor, com sabedoria, com autoridade, com fé, com confiança, se santificando, se fortalecendo no jejum, fortalecido na consagração, onde Deus vai falar com você. Mas existe oração em que você vai orar, mas vai orar desacreditado no poder de Deus. E agora ele vai para uma casa onde esta mulher, esta família, este povo vai ter uma criança que vai atender Pedro. Pedro vai bater nessa porta, a criança vai ouvir a voz de Pedro, mas ela não vai abrir a porta, vai anunciar que Pedro está na porta, mas a descredibilidade, mas a falta de fé, a falta de confiança, a insegurança na oração, o desentendimento de não poder acreditar que aquele homem estava naquele lugar, vai dizer, não, é um anjo dele, já dando como se ele já estivesse morto. Veja, meus queridos, meus amados, tem oração que é oração desacreditada, tem oração que é oração sem firmeza, é oração sem posicionamento, é oração sem crer no poder em que Deus pode fazer, em que Deus pode curar, em que Deus pode operar, pode entrar com uma resposta, com uma providência. Tem oração que as pessoas oram, mas sem ter a convicção,
a segurança de que Deus é o Deus do impossível. Mas aí, na terceira vez, a família vai bater de frente com ele e vai ficar impressionada, vai ficar assustada, porque o Deus do impossível fez o impossível chegar até eles para que eles possam crer e acreditar que o Deus pode e ele faz e tem a autoridade de fazer e tem como entrar na sua vida e transformar e restaurar e fazer com que você seja uma pessoa abençoada em todas as áreas. Meu querido, meus amados irmãos, eu tenho que falar para você uma coisa: se você se posicionar, se você crer, se você se relacionar com Deus profundamente no poder da oração, você vai se surpreender com grandes coisas, com maravilhas, com coisas extraordinárias vinda da parte de Deus. Quem já teve essa experiência pode ter certeza, pode crer que muito mais Ele pode fazer na sua vida. E eu quero dizer para vocês, creia, confie e tenha certeza que onde quer que você esteja, a situação que você esteja passando, por mais difícil que seja, por mais apertada que esteja, se você orar com fé, com determinação, com temor, a resposta vai chegar com precisão, com autoridade, e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. E assim eu agradeço por você estar ligado na mensagem, porque Deus é o único caminho, é o único que pode mudar a nossa vida.